Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que está nos acompanhando aí nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no site Sempre RCI. Programa Entre Livros hoje entrevista um casal que compõe uma dupla evolutiva e vocês já vão saber o que é isso. Então, nós estamos aqui hoje com a autora Roberta Bouchardet, ela que é graduada em psicologia, tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, terapia de esquema, é mestre em filosofia e é autora da obra Parque Tecnológico. Cláudio Garcia é graduado em engenharia elétrica e psicologia, pós-graduado em finanças e terapia cognitivo-comportamental e tem mestrado em ciências da informação. Então, sejam muito bem-vindos ao programa Entre Livros. Obrigada, Rose. Prazer. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje dessa obra que é o Manual da Dupla Evolutiva. Ela é de autoria de Valdo Vieira, que foi o propositor da ciência conscienciologia. Então, essa é uma obra conscienciológica, né? O autor tem aí 50 obras publicadas ao longo da vida, mas essa aqui é uma obra especial e a gente está trazendo justamente porque a gente está aí às vésperas dos Dias dos Namorados, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse outro relacionamento que é a dupla evolutiva. Então, eu queria primeiramente perguntar para vocês o que é dupla evolutiva, meninas? Bom, a dupla evolutiva é uma forma de relacionamento fundamentada na evolução da consciência, né? Não é fundamentada no casamento, não é como o casamento tradicional, né? Que é para formar família, ter filho, patrimônio, mas sim para que os componentes da dupla, né? O casal ali, um ajude o outro nessa relação afetivo-sexual a se desenvolver como um ser humano, como consciência, crescer, se desenvolver. O objetivo principal, né, dentro da formação do casal é buscar objetivos evolutivos, diferente dos casais tradicionais, né? Não que não seja importante uma busca de uma convivência, até a formação de uma família, caso a pessoa ache importante. Mas o mais importante da dupla, ou do conceito da dupla, é você ter como norteadores princípios evolutivos. O que quer dizer isso? Princípios de desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto consciência, enquanto identidade, né? E isso faz com que você também consiga produzir e ter uma colaboração no processo assistencial, né? Então, a dupla tem esse foco em se desenvolver enquanto consciência e prestar assistência a partir desse trabalho, né? Eu queria que vocês falassem então um pouquinho assim, exatamente qual é a diferença, né? Porque se é um relacionamento, num relacionamento, vamos dizer, que não seja de dupla evolutiva, os casais eles também estão se ajudando, né? Mas qual a diferença de ser uma dupla evolutiva, assim, de fato? Ela é fundamentada no paradigma consciencial, né? Então, a gente considera a questão da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, da participação de consciências extrafísicas, né, na vida da gente. Não é só, né, as pessoas aqui que estão se manifestando com o corpo físico, mas também as consciências extrafísicas, né? E também que a gente já teve várias vidas em papéis diferentes. Então, tudo isso é levado em consideração com relação à dupla evolutiva. E também a questão que o Cláudio estava falando da assistencialidade, né? Além da assistência um ao outro, né, ali dentro do casal, a interassistência do casal, tem o foco de ajudar outras pessoas, né, de fazer assistência. A gente sabe que outros casais também podem ter essa missão, né, de fazer uma sinergia daquele casal, daquela dupla, para aumentar a capacidade assistencial dos dois, né, em conjunto. Mas tem essa como base o paradigma consciencial. Agora, uma pessoa que não conhece o paradigma consciencial, então, essa pessoa ela não consegue compor uma dupla evolutiva. Olha, ela consegue fazer uma parceria, né? Formar um casal, formar uma parceria, até ter objetivos, vamos dizer assim, assistenciais. O que o paradigma consciencial proporciona e amplia a visão da dupla evolutiva é essa visão de manifestação, né? Você falou assim, um casal pode ajudar um ao outro. Isso é um aspecto importante, inicial,
né? Às vezes o casal está preocupado em ajudar um ou outro, até a formação da família. Mas o que o paradigma consciencial nos permite ou amplia é a nossa visão de interassistência. É uma visão maior que vai além da família, além do grupo familiar, além até do grupo da sociedade, da comunidade, uma assistência mais ampla, não só intrafísica, né, mas também extrafísica multidimensional. Esse é o grande diferencial. Aí você tem recursos como trabalho com as energias, você tem tarefas assistenciais como a TENEPS, tarefa energética pessoal, você tem uma atuação que ela transcende a condição daquele casal, daquela família, tanto intrafisicamente quanto multidimensionalmente. Então, a expressão, vamos dizer assim, a expressão máxima da atuação da dupla é essa manifestação assistencial, multidimensional, né, na maior proporção possível, o que o paradigma consciencial possibilita, né? Lógico que a pessoa formar uma dupla, um casal, uma parceria, e já ter objetivo de aprimoramento e assistência é muito bom, mas o paradigma consciencial permite que isso se amplie a um nível até então, vamos dizer assim, não experimentado na nossa história humana, né, na sociedade humana, a partir do paradigma consciencial. Agora, o professor Valdo ele trouxe dois conceitos, que é a teoria da Resex e a teoria da Invex, né? A inversão existencial e a reciclagem existencial. No contexto da dupla evolutiva, como é que é um casal de reciclante, por exemplo, ele pode compor uma dupla evolutiva? Dupla evolutiva tem filhos? Fala um pouquinho aí sobre a aplicação dessas duas técnicas. Pode, dois reciclantes podem formar uma dupla, dois inversores podem formar uma dupla, pode ter dupla de reciclante com inversor, né? Então, as técnicas são complementares, né? Então, só lembrando aí para os ouvintes, né? O inversor, né? Aquela pessoa que já aplica o paradigma consciencial, o foco na assistência, o foco na sua evolução, desde a juventude, né? Desde antes, digamos assim, de se comprometer, né? Com questões intrafísicas da sociedade, tudo, ele já programa a vida dele para focar na assistência dentro do paradigma consciencial, né, que é a interassistência. O reciclante é aquele que vai levando a vida, se enrola um pouco com algumas questões intrafísicas e depois decide, né, aplicar a interassistência, né, ou assistência consciencial. E aí ele precisa organizar de novo algumas coisas na vida dele para poder focar, né, no paradigma consciencial. Mas eles podem formar duplas, sim. E aí, no caso de ser um reciclante, pode sim ter filhos. Então, tem dupla evolutiva que tem filhos, sim. O professor Valdo, ele traz uma série de relações, né, da dupla evolutiva com relação a outras, vamos dizer assim, com o externo da dupla evolutiva, né? Agora, tem uma questão que ele fala bastante, que é a questão do pé de meia, né? O pé de meia está incluído ainda no conceito da dupla, vamos pensar assim, dupla evolutiva ideal, para cumprir uma ProEx aqui nessa dimensão. Ela estaria envolvendo o pé de meia, estaria envolvendo a antimaternidade. Como que seria assim, uma dupla evolutiva ideal? O que a gente verifica, né? A vida humana, ela é bastante demandante, né? No sentido de você atender às necessidades da vida humana, né? Você precisa trabalhar, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da saúde, você tem os afazeres domésticos, tem os afazeres profissionais, né? Quando a dupla é formada por reciclante ou por um inversor em reciclante que tem filho, você tem que atender aos filhos, à prole, né? É uma consciência que precisa de cuidados por longos períodos, no mínimo aí 2 décadas, mas às vezes você vai 2 décadas e meia, 3 décadas, e tem a parte financeira, né? Então, quando a dupla prioriza, né, é formada, por exemplo, por inversores que já não têm essa carga de demanda em função dos próprios filhos, isso libera tempo, possibilidade de atuação. E se ela tem uma organização financeira também a maior, a ponto de se constituir um pé de meia mais cedo, ela tem mais liberdade de atuação, né? Ela pode ficar livre de algumas atividades, por exemplo, até profissionais ou uma sobrecarga profissional mais cedo, permitindo que você possa dedicar mais tempo a trabalhos assistenciais, né? Do ponto de vista de dedicação, de tempo e de participação. Então, eu vejo isso muito importante.
E além dessa condição do tempo, tem um aspecto que é primordial, que é a autonomia, que é a independência, que é a liberdade. Você tem a liberdade de poder se manifestar sem nenhum processo repressor do ponto de vista econômico-financeiro nesse respeito. Entende? Você pode escolher aonde trabalhar, com quem trabalhar, você pode manter seus posicionamentos independentes da condição profissional, que quando a pessoa depende daquilo para se manter, ela tem que fazer algumas concessões, o que não é o ideal, ela fica restrita. Então, com uma assistência mais plena, mais ampla, ela tem que trabalhar naquilo que a restringe na sua manifestação, seja financeira, seja profissional, e aí o pé de meia ajuda bastante nesse contexto. Agora, o professor Valdo traz alguns conceitos que estão relacionados com a dupla evolutiva, que é, por exemplo, me fugiu agora, mas vamos para uma próxima. Com relação à questão das energias, do ambiente, isso também tem relação, né? A rigidez no relacionamento, o trabalho com as energias no trabalho do tenepsista na TENEPS, né? Isso tudo também faz com que a dupla evolutiva seja, digamos assim, mais entrosada aí com a multidimensionalidade, né? Sim, a gente fica atento a essas variáveis, né, multidimensionais que podem interferir no relacionamento do casal, no ambiente. Então, a gente precisa ficar atento assim, se tem interferência de consciências doentias, né, que são os assediadores, se está presente na casa, se precisam ser assistidos. Não permitir, né, que o caos, né, energético se instale entre o casal e no ambiente onde vive, né, manter a harmonia ali, manter o ambiente rígido, saudável, para que a interassistência possa ser feita, né? Porque se a gente se envolve, se deixa levar pelos problemas, né, de outras consciências e deixa se assediar, a gente tem que primeiro cuidar da gente, né, para depois fazer assistência. Então, essa manutenção constante, né, das energias, do ambiente rígido, já deixa tudo preparado, né? A pessoa entra na sua casa, já sente um alívio ali, porque está tudo harmonioso, não 100%, né? Porque 100% é difícil, mas está relativamente harmonioso, assim, a pessoa se sente bem, né? A consciência, tanto intrafísica quanto extrafísica, já se sente bem ali só de entrar no ambiente. Eu lembrei, o conceito é alcova energeticamente blindada. Que é uma dos pilares aí da dupla evolutiva, né? Esses aspectos, né, são fundamentais, e a gente atualmente já tem fatores que são potencializadores, né? Porque você tem a sua própria condição energética do desassédio pessoal, que aí todo o trabalho de investimento assistencial e de aprimoramento, amadurecimento ajuda no autodesassédio, que compõe o ambiente, né, da residência, que é o ambiente da dupla, que quanto mais blindado, mais saudável, mais positivo, e isso vai não crescendo, né? Hoje tem a oportunidade, a gente vive aqui na Culinópolis, então você tem um efeito positivo do ambiente, que vai desde da onde você mora, os seus vizinhos, esse bom entrosamento, vamos dizer assim, com a comunidade. A gente aqui mora na Culinópolis, então tem como vizinhos colegas também que são duplas evolutivas, que são tenepsistas, nós somos vizinhos de campus da Conscienciologia, e tudo isso forma uma otimização muito grande para o trabalho de assistência. E há uma interinfluenciação positiva, né? Uma homeostase positiva nisso. Então, é um fator que é muito importante, né? A gente saber escolher, elencar o ambiente onde a dupla vai fixar suas bases de trabalho assistencial, intrafísicas e multidimensionais. Então, quando a gente escolhe isso tem a possibilidade de juntar esses elementos, isso potencializa muito os resultados dessa assistência multidimensional. Isso é muito bom. E ele tem ainda o conceito gente, está me dando um branco aqui, da transafetividade. Verdade. Agora, na verdade, quando o professor Valdo falou sobre esse conceito, ele não chegou a incluir no manual da dupla evolutiva a transafetividade, né? Mas é um conceito, é uma Manuel Verpon, que ele trouxe depois do livro. Aí eu não sei se vocês querem dar uma canjinha aí sobre esse assunto. A transafetividade, ela vem depois, né, da dupla evolutiva, é mais avançada, né? A dupla, eu acho que ainda é assim, um dos primeiros passos, né?
para a gente chegar na transafetividade, que é bem mais ampla, porque a dupla é ali você com o seu companheiro ou companheira, né? Uma afetividade ali mais entre o casal, a transafetividade é bem maior, né? Tá ali, tá depois do max fraternismo ainda, né? Eu vejo que dentro dessa condição, né, o que pode enriquecer e ampliar é dentro dessa manifestação da transafetividade que você supera a condição, vamos dizer assim, meramente emocional e vai para uma condição mais mental somática de fraternidade, de bem-querer, né? Eu vejo que mesmo sendo básico, enriquece muito essa experiência a partir de uma convivência, por exemplo, o professor Valdo comenta, né, com os próprios princípios conscienciais. Então, acho que enriquece o convívio com os animais, o convívio com a natureza, tudo isso faz com que você consiga perceber, interagir melhor dentro desse universo, reconhecendo, vamos dizer assim, desenvolvendo até o afeto, o fraternismo, os vários elementos com os quais você convive e te ajudam na sua existência, né? Mas desde o convívio com os animais, com os pets, com as plantas, com a própria comunidade. Então, eu vejo que a transafetividade é um transbordamento dessa relação. Então, a relação, se ela fica só na dupla, às vezes tem dificuldade até de você fazer essa condição. Você precisa se relacionar bem com a dupla, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com os animais com que você tem contato, com a natureza, para que você consiga, vamos dizer, desenvolver esse sentimento de bem-querer aí de forma mais universal, né? Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Roberta Bolchadê e Cláudio Garcia. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais, mas fique antenado, porque a gente volta em um minutinho. Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Manual da Dupla Evolutiva. Estamos conversando sobre essa obra de Valdo Vieira, aqui com os convidados, Roberta Bolchadê e Cláudio Garcia. O professor Valdo, ele teve três, né? Mas ele teve principalmente uma primeira esposa, onde ele teve filho, né? Um filho. E depois ele compôs uma dupla evolutiva, né? Com uma outra pessoa, foram 19 anos e 20 anos, se eu não me engano, e depois, sim, no final da vida dele, ele compôs um duplismo breve com uma terceira pessoa, né? E o que vocês podem falar desses tipos de relação? Porque ele fez um manual e ele passou por diferentes, vamos dizer assim, relacionamentos, né? Porque no primeiro relacionamento ele teve um filho, ele casou, no segundo relacionamento ele conviveu com a pessoa, só foi fazer a união estável, né, quase no final da vida dele. E aí, numa terceira relação, que foi muito breve, acho que não sei nem se dá para a gente considerar, mas, enfim, já tinha todos esses conceitos de transafetividade, né, de duplismo exitoso e tudo mais. Vocês podem falar um pouquinho, assim, desses tipos de relacionamento e como que vocês veem aí o professor Valdo inserido no estudo? Não sei se eu sou capaz assim, de falar muito das experiências do professor Valdo, né? Que eu conheci ele mais com relação à segunda companheira, né? Que formou a dupla evolutiva e realmente eu acho que teve bastante, né, característica de dupla mesmo, né? De um ajudar o outro ali, a gente via muito carinho, muito apoio entre eles, né? Acho que ele ajudou bastante e ela também, né? Foi uma troca, assim, durante, como você falou, né? Durante 20 anos, praticamente até o final da vida dele, né? E foi muito positivo para os dois. Eu acredito que tenha sido bem, assim, ajudou bastante na evolução dela, no desenvolvimento dela, e atendeu às necessidades dos dois ali, né, do ponto de vista evolutivo. A primeira, eu não lembro, eu lembro muito pouco dela, né, assisti alguns cursos na época até sobre sexualidade, né, ele Eu dava ia perguntar sobre isso, se você quiser a já gente participou puxar. uma vez daquele curso que ele dava, né, quando ele ainda era casado com a primeira esposa, mas ela não participava muito, então eu não sei dizer assim, né, como é que era a relação dele com ela, né? Não sei se o Cláudio sabe alguma coisa a mais. Eu vejo que a gente tem alguns resultados que a gente consegue perceber, assim, que são perceptíveis, né? Eu cheguei
a conheci também como uma primeira esposa do professor Paulo nos cursos, então eles participavam, também a segunda esposa e a terceira eu conheci. O que eu consigo perceber de uma linha comum é que durante esses períodos, né, o professor Valdo com as suas duplas, o que dá para perceber é que assim, o trabalho assistencial foi muito profícuo, tanto dele quanto a participação das duplas, né? Tive a oportunidade de conhecer as companheiras dele e as pessoas, você vê que as pessoas cresceram, as pessoas contribuíram, fizeram gestões, são ativas. Então, nesse aspecto, parece que o contexto foi bastante exitoso. Tem todo o outro processo que é multidimensional, que aí, vamos dizer assim, já tem mais a ver com um grupo específico dessas consciências, né? Mas o que a gente vê é um crescimento e uma assistência em todas essas fases, assistências em momentos diferentes. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer a primeira esposa no curso sobre sexualidade com o professor Valdo, que ele dava com a esposa dele, né? Depois, em outros momentos. Então, o que tem de comum é a assistência, é o trabalho em conjunto em prol da assistência. E a gente vê os dois não crescendo, né? O próprio professor Valdo teve um crescendo no trabalho, na sua produtividade assistencial, de lá da década de 90, né, até aqui 2015. Então, isso foi perceptível. Então, nesse aspecto, o contexto, o modelo, vai depender de cada um, mas essas variáveis de estarem alinhadas ao paradigma consciencial, de você fazer uma assistência e doar essa assistência, né? Doar, que o professor Valdo sempre atuou de forma voluntária, tanto nos seus cursos presenciais, quanto a doação de todas as suas obras, todas foram doadas, né? Então, esse é o resultado positivo que a gente percebe, né? E tem assistência toda multidimensional, que aí fica mais complexo de se avaliar, né? Mas o resultado que a gente percebe dessa linha é comum, é bem positivo. Eu vejo, sabe como? Apoiantes. Porque o trabalho dele era tão importante, tão grande, tão assim representativo, né, no âmbito dos intermissivistas, e eu acho que cada uma fez um papel de apoiante, né? Eu não sei, eu vejo muito assim. E eu tive um relacionamento de dupla evolutiva, né, com o Moacir Gonçalves, e quando eu comecei a me relacionar com ele, eu me assustei o dia que ele falou a idade dele. Ele era 25 anos mais velho do que eu, né? Mas assim, nossa experiência foi assim, né? Nossa, de profundo amor, né? E eu fiquei tão impactada com aquela informação que eu falei, gente, ele é mais novo 3 meses do que meu pai, como assim? Eu fiquei em crise, né? E aí eu estava andando, assim, chegando em casa, eu morava no Rio de Janeiro, e os amparadores falaram para mim, você vai ser o apoio para o trabalho que ele tem que realizar. Você vai ser que nem a Graça é para o Valdo. Então, assim, eu assumi isso, sabe? Assim, olha, eu quero ser um apoio. Se o trabalho dele é esse, eu vou ajudar no que eu puder, né? Como eu sei que ele me ajudou, né? Então, eu acho que também passa um pouco nisso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, assim, sabe? Como é que é, assim, esse apoio também, né? Na prática, na vivência de vocês. Conta um pouquinho, assim, para a gente curtir um pouco. Eu acho que eu conheci a Conscienciologia pelo Cláudio, né? Talvez se não fosse por ele, eu não teria conhecido, não teria virado, né, voluntário e tudo. E eu acho que tem um conceito de a dupla ela é um crescendo. Não existe assim, eu encontrei a minha. Talvez você tenha encontrado, né? Mas a minha experiência não é assim, encontrei uma dupla. Eu nem sabia o que era dupla quando eu comecei a namorar com ele, né? Então, tipo assim, era uma pré-dupla, né? Então, é uma coisa assim que vai sendo construída e evoluindo a partir do momento que a gente vai desenvolvendo cada um, né? Como a gente tem a mesma idade, não foi tão parecido quanto o seu caso, né? Assim, não tinha alguém que já estava lá fazendo os trabalhos assistenciais e o outro veio para apoiar e aí depois virou uma dupla, né? A gente foi crescendo muito junto, a gente tinha 17 anos quando começou a ficar juntos, né? Então esse 17? apoio, 17. Esse apoio é muito assim, um para o outro, não tem assim, um vai apoiar o outro, né? Porque já está mais avançado nos trabalhos. Então, é muito assim, passo a passo. Eu dou um passo aqui, ele me apoia, ele dá um passo ali, eu apoio. E a gente é relativamente bem autônomo, né? Em termos assim, de profissionais e tudo. E produção, ele faz os cursos dele, viaja, eu faço os meus cursos, viajo, a gente está sempre junto.
Nunca teve aquela coisa, não quero que você vá, tem que estar comigo, tem que, né, me dar apoio aqui. Não tem essa carência, assim, né? Tudo, não, vai lá para o seu curso, vai ser professor, vai itinerar, vai escrever seu livro, sempre nesse sentido de um apoiar o outro, mas tem negócio, né? Os dois são muito juntos, né? Vai crescendo. A gente cresceu muito junto, assim, como pessoa, né? Intrafísica, porque a gente era criança, né? E como consciência. Cada um seu caminho ali, mas juntos. Essa é uma característica assim, bem nossa, né? Porque normalmente, às vezes tem diferença de idade maior ou menor. Quando você tem diferença de idade, você tem diferença de experiências intrafísicas. A gente não tinha, então a gente se conheceu no terceiro ano colegial, né? Então, todos os, vamos dizer assim, os desafios da vida intrafísica e até do amadurecimento, né? 17 anos, você ainda estava na adolescência, então, os desafios da faculdade, do trabalho, de sair de casa, de saber a responsabilidade de casa, de enfrentar as crises de trabalho, as crises de crescimento, o processo do porão intraconsciencial, ser um jovem adulto, um adulto maduro, agora a gente está caminhando para um adulto mais maduro, daqui a pouco terceira idade. Então, esses desafios são conjuntos. Então, foi muita troca de experiência nisso e tinha situações que a gente ambos não tinha experiência, né? Então, um ajuda o outro, né? Tem coisas que um tem mais facilidade, outros não. Então, é uma condição mais nesse sentido, né? Porque tem casais que tem um que tem um pouco mais de experiência do que o outro. Então, a gente foi construindo toda essa vivência sem ter experiência prévia, né? Então, nisso, a gente teve que se ajudar bastante para superar aquelas dificuldades daquela fase específica, além das dificuldades específicas que cada um tem, né? Tem o seu momento que é mais difícil, não tem um gargalo aqui, outro ali, mas a ideia sempre é fazer essa cooperação mútua para que o outro consiga superar aquele gargalo dele, que é uma intercooperação, mas também respeitando a autonomia, né? Isso é bastante importante. Então, são Os fases, são especialismos, né? momentos. Tem os especialismos, né? Por exemplo, o pé de meia, especialidade do Cláudio, né? Então, ele ajudou, assim, a questão, essa liderança é dele, no casal. Né? Não adianta eu querer, né? Ele sabe fazer, não adianta eu ficar perdendo meu tempo querendo vidas que ele trabalha com isso, né? Então, eu confio que isso aí ele vai cuidar para o casal e vai, né? Então, cada um tem o seu os seus trafores, né? Eu poderia adquirir com ele esse trafor, mas será que vale a pena? Eu vou investir em outras coisas para o casal. Né? Então, vai... Essa condição, né, de você reconhecer o especialismo, a habilidade e saber trabalhar isso de forma madura, isso é positivo, né? Tem a competição nisso, né? A Roberta, a parte de escrita é bem mais avançada, bem mais fluida, né? Então, eu estou tentando tirar proveito disso também. Então, é nesse sentido, é reconhecer a liderança do outro. O que a convivência mais profunda permite é você transcender a parte intrafísica e começar a reconhecer os talentos, vamos dizer assim, evolutivos, né? Que a pessoa não construiu isso nessa vida, isso tem mais vidas, mas você começa a reconhecer os talentos, né? Os trafores, reconhece também os trafares, mas aí você procura ajudar. Então, acho que isso é importante, né? O casal ele não tem que ser, ele tem que ser uma divisão ou de tarefas por especialidade. É quando você está fazendo um trabalho em equipe, né? Quem que é bom nisso? É você, então. Você assume a liderança nisso e nisso aqui. Isso sou eu, então eu assumo a liderança nisso e a coisa vai sendo fluida, né? Sem ter algum tipo de competição, porque basicamente seria, vamos dizer assim, uma burrice fazer isso, porque aquilo não é construído numa vida. Aquilo são, às vezes, vidas e vidas para construir aquela especialidade. E aí você, a dupla, o casal, se beneficia dos especialismos de cada um naquele contexto, né? Então, isso é bastante positivo. Reconhecer e saber trabalhar isso na dupla, eu acho que é muito importante. A maioria dos casais ainda perdem muita oportunidade porque eles fazem isso como trincheiras de competição e não especialidades que compõem para um casal. Como você tem um projeto, né, um projeto de vida, um projeto evolutivo, em que você tem que ser uma mini peça dentro da própria dupla, né? A gente fala muito do conceito de mini peça interassistencial. Então, na dupla, você tem que saber qual que é o seu encaixe para a dupla funcionar bem e os resultados serem positivos. E é bacana, né, as histórias diferentes, né, porque eu já conheci o Moacir, eu já estava no voluntariado há anos, né, ele já era EPICOM, então, assim, ele tinha um trabalho mesmo sério
para fazer, eu tinha o meu, a gente se ajudou, publicamos livros juntos, e nós, segundo o Valdo Vieira, nós fomos duplistas exitosos. E aí a gente foi aprofundar no conceito de duplismo exitoso, né? Até apresentei um verbete, duplismo exitoso. E aí, segundo ele, o duplismo exitoso é quando a dupla chega num ponto que já resolveu todas as arestas entre si, absolutamente tudo, e não precisa mais voltar em próximas vidas juntos. É como se ela estivesse encerrando um ciclo de relacionamentos ao longo da fieira de vidas, né? E passa a fazer amizade raríssima. Então, quem fez duplismo exitoso, quem tem o duplismo exitoso, né? Passa a ser amizade. Então, isso é uma coisa assim que é muito bacana na teoria, mas na hora que você perde a pessoa, você fala assim, então quer dizer que é para nunca mais, né? É para nunca mais. Então, assim, então é interessante, né, o amadurecimento do professor Valdo até nos conceitos, que a gente vai vendo assim que algumas coisas ele vai até mudando, ele vai aperfeiçoando, ele vai trazendo coisas novas, né? Então, assim, vocês, nesse contexto de duplistas exitosos, vocês consideram que vocês são duplistas exitosos? Ainda tem uns 20 anos bem na frente aí. Eu acho que falta algumas coisas, por exemplo. Significa que vocês não vão mais voltar juntos, viu? Eu acho que, por exemplo, Eu uma sinto gestão dizer. conjunta. Não, mas vira amizades raríssimas, né? Vira amizade, né? Acho que uma gestão conjunta seria legal. Você É. teve uma gestão conjunta, né? Como assim? É. Eu acho que falta algumas coisas, mas a gente ainda tem tempo. Eu acho que essa questão de voltar junto, né, tem que ver que a dupla evolutiva ela tem como base a relação afetiva e sexual. Se você transcende isso, se vira uma amizade raríssima, você vira um amparador, você vai ter uma convivência, às vezes, até mais profunda, né? Amparador de TENEPS, amparador de OFIEX, EQUIPEX, que transcende essa condição, né? Então, às vezes, aquela vivência mais íntima do ponto de vista intrafísico, aquelas consciências já estão com as arestas paradas, né? Então, elas vão atuar em outro nível, mas eu não vejo que não seja voltar junto. Às vezes, volta muito mais junto do que você se imagina, né? Um amparador, um amparador de OFIEX, então, nesse nível, né? Eu acho que, na realidade, a relação ela não acaba, ela cresce, ela muda de patamar. Você trouxe a ideia aí da transafetividade. Eu acho que aí já muda no patamar de transafetividade e o conceito de dupla fica até pequeno, pela profunda amizade evolutiva que tem entre as consciências, né? Então, eu não vejo como uma eventual perda de convívio, mas sim uma ampliação da qualidade desse convívio. É que quando a gente gosta muito da pessoa, a gente quer sempre estar junto, né? E a visão romântica que a gente tem há milênios nesse planeta, né? É uma visão romântica de ficar junto, né? Então, parece que muda o paradigma. Olha, não é mais assim, é diferente, é outro sentimento que vai sendo desenvolvido, né? Então, assim, há uma evolução a nível de sentimentos, de relação, né? Eu acho que, assim, dá nó um pouquinho na cabeça da gente, né? A dupla evolutiva não pode ser como é que fala, um motivo para interprisão, né? Tem que ser o contrário, tem que ser libertação. Eu vejo que o que ajuda nisso também, aí é o crescimento, por isso, do paradigma consciencial, que é a nossa ampliação da lucidez e do parapsiquismo, a ponto que, veja, às vezes a gente não se sente, né, sem estar próximo, porque pela nossa limitação mesmo de perceber. Mas a partir do momento que você consiga ampliar o seu parapsiquismo, você percebe, a pessoa às vezes é muito mais presente do que, né, porque se eu estou aqui, a Roberta está em Brasília, veja, precisa de algumas horas para se ver, mas se a Consciex, você pensou, ela está ali do seu lado, né? Cabe a gente perceber, ter uma evocação positiva, né? Os amparadores, na realidade, estão muito mais presentes do que, às vezes, algumas pessoas intrafísicas. A questão, às vezes, da nossa limitação, da nossa maturidade, né? Que isso vai não crescendo, e do tipo de trabalho que está sendo feito. Né? E é engraçado que o professor Valdo ele poderia ter colocado assim, uma teoria de um casal evolutivo, que é um casal, né? O que é um casal? Tá junto afetivo sexualmente, né? É um relacionamento, mas ele pôs dupla evolutiva. Para poder chamar atenção. Exatamente. É de uma inteligência, né? Para fazer a gente pensar, né?
Casal remete a casamento, né? Isso. É. Então, essa é uma outra questão, né? Como que é a questão de casamento na dupla evolutiva? Ela está excluída. Hum. Não necessariamente, né? A pessoa pode ser casada e depois descobrir, né, a técnica da dupla evolutiva e mudar aquele relacionamento, mas o status legal continua sendo casado, né? Mas ela pode ter uma dupla evolutiva dentro do casamento. Mas no nosso caso não tem casamento, né? Casamento do ponto de vista, né, legal, assim, a gente não achou necessário fazer. É. Né? Já tem 30 e tantos anos de relacionamento sem essa necessidade. 30 e A tantos gente 30, achou 37 anos. bacana. que seria 37. Muito Eu bem. eu vejo que o casamento, né, no caso, é uma questão muito pessoal, né, mas eu já vi gente que às vezes se optou pelo casamento por uma questão legal, né? A nossa legislação ainda tem uma diferenciação entre a união estável e o casamento, né? E aí, se eventualmente a pessoa tem filhos, aí o casamento do ponto de vista jurídico. Então, a pessoa vai para outro país, e é importante aquele contexto, né? Então, principalmente o casamento no civil. Mas até o momento, como não tinha nenhuma vinculação religiosa e a gente não vê nenhuma demanda, necessidade do ponto de vista legal, então, para a gente não tem, não, assim, não está no horizonte. Mas se essa condição se colocar para uma condição legal, legislação, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade. O problema é repetir aquele padrão que é exigido pela sociedade daquele casamento, né? O casamento, seja ela a forma da união, diz respeito à dupla, cabe a ela decidir, não atender a interesses externos, seja sociais, seja de familiares, seja de amigos, né? Acho que isso é mais importante, esse tipo de autonomia. É igual uso de aliança, né, Rosa? A gente não usa aliança. Nem Eu sei que aliança. a dupla evolutiva que usa como um sinal de comprometimento para evitar qualquer tipo de assédio, né? Mas eu nunca sei, eu nem gosto de usar anel, né? Me incomoda, mas eu não acho necessário, assim, nunca senti necessidade. Eu acho que energeticamente, por meio de posturas, atitudes, assim, você afasta, né, qualquer assédio, assim. Ou seja, sai do convencional, né? Totalmente fora do A convencional. aliança, a E aliança em assinar o si, papel, usar aliança, né? Isso. o Mas eu assinar entendo. o assinar o papel ainda é um ato jurídico, né? Às vezes a pessoa casa só no civil, então tem repercussões legais. Mas a aliança pelo menos, né, para a gente, é um símbolo religioso que não quer esse tipo de vinculação. Agora, cada um sabe o contexto, né? Pesa os ônus e o bônus. Então, a gente não pode falar que usar aliança sempre é ruim ou não. No nosso caso, foi uma opção em que isso nunca chegou a afetar a ponto de ser uma alternativa que fosse necessária, né? Aí vai pelo posicionamento, pelo contexto, mas dependendo do contexto de cada um, às vezes aquilo possa ser protetivo. Entre perdas e ganhos, às vezes o resultado é positivo, cabe cada um avaliar. Mas o mais importante, a pessoa tem que estar muito clara por que ela está fazendo aquele contexto, né? Tem que estar lúcida. A lucidez é mais importante. Mas a gente nunca usou, nunca sentiu necessidade, e olha que a gente já teve 17 anos, né? E nem naquela fase a gente usou. Muito bem, a gente está então aqui falando sobre o manual da dupla evolutiva. Se você quer saber um pouquinho mais, fique aí com a gente que nós voltamos depois do intervalo. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Roberta Bouchardet e Cláudio Garcia estão conversando conosco sobre a obra Manual da Dupla Evolutiva de Valdo Vieira. Bom, professor Valdo, o Cláudio falou aí em algum momento, ele fala sobre a cabeça energética do casal, né? Como é que é esse papel dessa cabeça energética? O que isso influencia na dupla? Como que é essa questão aí de cabeça energética do casal? Então, a cabeça energética do casal é aquela pessoa que a gente estava falando da liderança aqui, né? Dos trapores de cada um. Então, às vezes, no casal tem um que energeticamente é mais forte, né? Consegue dominar aquilo ali melhor, né?
No nosso caso, eu já pensei nisso e eu não consegui identificar. Eu acho que a gente reveza um pouco nesse papel, sabe? Eu acho que tem hora que é o Cláudio, tem hora que sou eu, depende muito às vezes, do estado de cada um, né? Às vezes eu posso estar mais fragilizada e ele que banca os negócios, desassédio, e às vezes é o contrário. Depende também, por exemplo, o que envolve, né? Qual que é o assunto que está envolvido naquela circunstância? Se tem mais a ver comigo, e aí ele ajuda, se tem mais a ver com ele, e eu que ajudo, que às vezes a pessoa, por exemplo, se é família, né? Se é a minha família, eu fico mais fragilizada, aí ele, né, ajuda mais, ou se é a família dele, ou se é outro contexto, né, que não seja familiar, um está mais doentinho, né, fisicamente, acaba afetando as energias. Então, eu vejo que a gente reveza bastante nisso aí. Eu acho que o parapsiquismo dele é melhor, mas do ponto de vista energético, nós dois somos bem firmes, assim, né? A gente dá conta. Não sei se ele concorda comigo, se ele acha que um de nós dois é Não, mais cabeça energética. não, eu concordo. Eu acho que essa questão de cabeça energética, ela tem um pouco da experiência e da área de atuação, né? É como você vai fazer um trabalho extrafísico, né? Você é uma mini peça. Dependendo do contexto da assistência que vai ser feita, quem tem mais experiência para tratar daquele assunto, né? Então, no nosso caso, até pelas experiências até intrafísicas e pela idade ser praticamente a mesma, eu acho que tem esse processo de revezamento, sim, isso é importante, né? Para certos assuntos, um tem uma capacidade de assédio maior do que o outro, né? Por especialismo, por trafores envolvidos naquela área, né? Então, eu vejo que pode ter uma condição mais situacional, mas eu vejo que há esse revezamento. Em alguns contextos, a pressão para um é maior, pega no travão daquela pessoa, ela está com mais dificuldade. Então, eu não vejo que aquilo é uma condição única, né? Pelo menos no nosso caso, eu vejo que há esse revezamento, sim, muito baseado no contexto de cada um, no trafora e nos trafares de cada um, né? Então, eu vejo esse contexto. Não é uma condição fixa, é assim, é sempre assim. Às vezes, dependendo da dupla, do nível de experiência, possa haver. Para a gente, eu, pelo menos, também percebo dessa forma, de que há um revezamento dependendo de cada circunstância, né? Então, uma interassistência, uma condição mesmo de mini peça, né? Eu vejo esse contexto. Agora, professor Valdo, falando um pouquinho da intimidade do casal, né? O professor Valdo, ele trouxe dois conceitos, que é o sexo diário, a técnica do sexo diário, e o conceito do holorgasmo. Vocês podem dar uma palhinha para a gente sobre isso? Sim, assim, o sexo diário na vida prática, assim, era meio difícil, né? Né, ainda mais com a idade, tudo hoje, por exemplo, a gente tem dores, né? Dor nas costas, dor na coluna, dor não sei o quê. É difícil, é uma condição bem difícil de colocar assim durante 37 anos de vida, né? Alguns momentos é possível, outros momentos não é possível. E acho que o próprio professor Valdo colocou, depois que ele chegou numa certa idade, ele colocou que isso não era mais necessário, né? Porque o sexo é uma necessidade do corpo, né? Não é da consciência. E a partir do momento que tem uma maturidade e a gente vai diminuindo a questão hormonal, né? E aí isso vai mudando, né? As necessidades do corpo vão mudando. Então, até o próprio professor Valdo já foi mudando isso também, né? Na idade dele, que não tinha mais tanta necessidade de sexo diário, né? Porque o objetivo do sexo diário é para liberar a pessoa de ficar fissurada, né? Na sexualidade. Ele pode envolver traição, pode envolver a pessoa não conseguir se concentrar no trabalho que precisa ser feito de assistência, né? Fica com fantasias que não são positivas, né? Porque tem as fantasias que são tranquilas e tudo, mas tem aquelas fantasias que não são, né? Pode envolver vício em pornografia, né? Quando a pessoa não tem as necessidades dela atendidas, e aí isso começa a virar um monte de problema, né, para a pessoa, e comprometer o objetivo da interassistência. Então, a pessoa ter a necessidade física dela atendida é importante, né? Mas, e com relação ao orgasmo, é o máximo, assim, né, da sensação, né, física e tudo. Eu vejo que esse conceito, né? Pensando quando a gente ouviu isso, assim, tipo, né, primeiros contatos tinha 20 e poucos anos. Eu acho que a técnica do sexo diário ele é muito importante, ela é profilática, mas eu entendo isso como o sexo diário, como aquela condição a atender a uma necessidade fisiológica do casal. A gente, como passou por vários ciclos de vida, isso vai se ajustando com o tempo. O importante é não ter carências.
é não ter brechas para carências, para começar com autoassédio e heterassédio. Então, eu acho que essa é a principal blindagem, né? E se a pessoa, às vezes, não tem nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de dificuldade, que ela não consiga conviver bem, né? Porque tem momentos, até pelo ciclo de vida, que a gente já morou na mesma cidade, já teve que morar períodos em cidades diferentes, por alguns períodos de tempo. Então, a gente já passou por vários contextos, né, dentro da dupla. Mas uma sexualidade que não deixe de carência, que atenda ao casal, é fundamental. Agora, aquilo vai se ajustando com o tempo, com a própria fisiologia do corpo, com a maturidade, né? Às vezes você faz menos sexo, mas está mais próximo, né? Você atende, você consegue. Às vezes, quando você é mais jovem, a pessoa, às vezes, você faz mais sexo, vai ficar mais distante, porque um está viajando para lá, outro viaja para cá, né? Então, essa relação ela vai se ajustando à dinâmica do casal. Mas o principal, o que eu vejo da técnica do sexo diário, é romper qualquer tipo de tabu e atender à necessidade do casal, né? Tem casal que tem mais necessidade de sexo, tem outros que tem menos. A dupla precisa se ajustar, atender a necessidade dela. Isso vai variar com o tempo. Eu acho que isso vamos dizer assim, a ideia principal deste contexto, né? E a pessoa vai amadurecendo, o corpo vai mudando a necessidade, assim como a pessoa às vezes dorme menos, a pessoa come menos, né? Então, o sexo também é uma necessidade fisiológica. Mas, às vezes, até com o processo de envelhecimento, você vai tendo menos relação sexual, mas você substitui aquilo, você tem uma convivência mais integrada, né? Pelo menos hoje a gente viaja menos, a gente trabalha mais em casa, a gente convive muito mais tempo juntos, né? Que antes não tinha isso. Via de manhã, um beijinho de manhã, e às vezes, quando chegava, um já estava dormindo, ou chegou do trabalho. Era trabalho, era curso, era viagem, era pós-graduação. Itinerância, né? Então, né? Itinerância, né? Às vezes, né? Já estava itinerando, às vezes, no aniversário da Roberta. Eu até um custo, um CP1, aí eu vou, não, tudo bem, né? A assistência é mais importante, e funcionou bem, né? Um estava viajando, às vezes um itinerar no final de semana, outro no outro. Então, eu acho que tudo é essa questão do ajuste, mas eu acho uma questão bem importante para os casais observarem. Porque se há uma carência aí de base sexual, você dá espaço para o autoassédio e para o heteroassédio. Então, isso é importante os casais estarem atentos, né? E até ajustar suas rotinas para não ficarem com essa condição. Então, uma condição de homeostasia, né? Porque com fome você não pensa direito, imagina, né? Você que é autora com fome não dá, então você tem que atender a fisiologia, né? E aí também atende a fisiologia, desenvolve a afetividade, mas vai se transformando ao longo do tempo. Professor Walder traz dois binômios que eu acho que tem absolutamente relação com a dupla evolutiva, que é diálogo, desinibição e admiração, discordância. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Quer falar primeiro? Qual deu Posso falar? Uhum. Posso falar. Eu vejo que a admiração e discordância, né, eu vejo como um importante, até para a formação numa dupla, é importante, acho que é imprescindível você reconhecer e ter admiração pelo seu companheiro, pela sua companheira, né? Isso ele é fundamental, né? Você poder reconhecer, porque é o traço mais profundo de reconhecer o trafor do outro. Isso vai numa admiração evolutiva, não é uma admiração só intrafísica, uma admiração evolutiva, né? Pelos convívios, pelas superações, aquele trafor que está lá não foi forjado assim, foi forjado com muito esforço. Então, reconhecer e admirar o trafor do outro, eu acho que é fundamental, né? E o diálogo de desinibição, ele vai sendo construído, né? Nem todas as pessoas, às vezes as pessoas têm essa predisposição, mas às vezes elas têm dificuldades, né? Tem pessoas que estão mais fechadas, tem pessoas mais abertas, mas eu acho que o fundamental é criar esse clima, esse ambiente. O que você não fala, mas pensa nisso, já está acontecendo, né? Então, o importante é trabalhar com essa condição de diálogo e de exibição. Mas para tudo isso tem que ter momento, tem que ter circunstância, tem que ter um ambiente, né? As pessoas acham que então você pode falar tudo que vem à sua cabeça. Não, não é isso. Isso não é diálogo e exibição. Isso às vezes é autoassédio com heteroassédio, né? Diálogo e desinibição tem que ser feito quando a pessoa está tranquila, quando ela está positiva, porque ela vai conseguir ampliar a visão daquele contexto, né? Mas eu acho que essas duas condições são fundamental.
E, ao mesmo tempo, é importante não só ter admiração, mas também ter o reconhecimento das dificuldades do companheiro, da sua dificuldade do companheiro, que é para poder fazer assistência. Se você acha que tudo são flores, você fica de bobão, né? Você não ajuda. É importante reconhecer o que é talento no outro para dar força e o que é dificuldade no outro para poder ajudar. Se você acha que tudo é negativo ou tudo é positivo, você não tem essa dinâmica. É importante reconhecer o trafor e os trafalhos para poder fazer assistência e dar força no uso dos trafores, né? Ajudar a pessoa a se impulsionar pelo próprio trafor dela. Então, admiração e discordância é uma coisa importante em qualquer relação, né? Principalmente da dupla evolutiva, necessário. Se você não admira a pessoa, né? O que você está fazendo ali, né? Mas isso em qualquer amizade, em relações de trabalho, né? Você verificar o que a pessoa tem de legal e tudo, mas saber discordar, né, daquilo que você acha que ela está errada e colocar. Se ela achar que realmente ela está errada, ela pode mudar, se ela quiser. Agora, a questão do diálogo e desinibição, né, eu queria dizer assim, para quem está procurando uma dupla evolutiva, né, um relacionamento que possa se transformar em dupla evolutiva, esse diálogo e desinibição é um bom fator no início do relacionamento, assim, conhecer uma pessoa e sentir que com essa pessoa você tem liberdade para ter diálogo e desinibição, assim, é um bom sinal, né, que você sente que a pessoa te escuta, né, e você pode falar, porque desinibição é você falar coisas bem íntimas, né, falar coisas de você, né, bem íntimas e tudo, e que a pessoa atende, escuta isso sem julgar, né, aceita, conversa sobre coisas que você não pode falar com mais ninguém. Isso é um bom princípio assim para começar, né, um relacionamento que pode se transformar numa dupla evolutiva. Dica. Assim, para mim, dupla evolutiva tem dois pilares, no meu ponto de vista, que é a admiração e é a confiança. Por quê? Eu acho que na hora que você deixa de admirar, acabou. Porque, assim, Faz todo muito mundo sentido, né? tem trafores e tem trafais, todo mundo tem seu lado bom, seu lado não tão bom, tem os rame-rames do dia a dia, as discussões domésticas, isso faz parte do casal, e da dupla também, né? Mas se você não admira, poxa, você vê, assim, essa pessoa tem muito trafor, e você olha, eu quero ser desse jeito, né? Espelhar no trafor do outro, incentivar o trafor do outro. Eu acho que isso é uma base, porque eu vejo muitos relacionamentos onde a pessoa ela só fala mal do outro, né? Não estou falando de dupla, vamos pensar em relacionamento no Sim. geral, assim, né? Para mim, aquilo acabou. Você tem que admirar a pessoa, né? Faz parte. E a confiança, que eu acho que também é muito sério, porque a partir do momento que você quebrou a confiança, é difícil remendar depois, né? Porque você pode voltar a ter um relacionamento com a pessoa, mas aquilo não, né? Nunca mais vai ser a mesma, mesmo se há uma quebra de confiança em qualquer área, eu acho, né? Então, não sei se vocês concordam aí, mas para mim eu sempre levei como dois pilares, sabe, de dupla evolutiva. Vocês concordam com isso? Admiração e confiança é importante. Não dá para ficar com quem você desconfia da pessoa, né? E não estou falando só de traição, assim, mas em tudo, né? Confiança financeira, Das abordagens, da intenção, né? Eu vejo isso como fundamental também, porque, veja, as dificuldades elas são inerentes à vida humana, né? Dificuldades como a gente as vê, e muitas delas são fundamentais para você crescer. Tem dificuldade, a gente já está na colônia de férias, né? É férias eterna, aí ninguém cresce, é ficar entrar do jeito que saiu. Mas eu vejo que a questão da admiração ela é importante, né? Que é um reconhecimento evolutivo. A admiração é o reconhecimento evolutivo pelo esforço que o outro fez para chegar até aquele ponto. Então, ele é um processo até de gratidão, né? Pelo reconhecimento pelo esforço do outro, por estar compartilhando aquela experiência com você, né? E é um ponto também dependendo de exemplo positivo, né? E tem a questão da confiança, porque por mais que tenha uma dificuldade, você com a confiança, você consegue botar o trafor individual e da dupla para funcionar, né? Que tem bastante situações que são complexas, são difíceis, né? Agora, sem confiança, não dá.
E é aquele contexto, né? Tem 8 bilhões de consciências nesse planeta. Se você não admira e não confia, tem porquê, né? Vai procurar alguém que você possa desenvolver essa condição. Porque senão você não vai. A confiança é um processo sério, uma confiança evolutiva, que você pode ter em vários níveis, né? Eu acho que daí que nascem as amizades raríssimas. E se você não consegue desenvolver isso numa dupla, né? Você quer deixar de ser dupla, virar amizade raríssima, né? Virar um parador de alto nível. Mas se nem não tem a base da confiança e da admiração, como você vai chegar lá? Né? Eu também concordo com você. Eu acho que são dois pilares fundamentais dentro do processo, não só da dupla, mas do processo para um amadurecimento de uma amizade raríssima em alto nível, né? Multidimensional. A gente tem ainda aí 2 minutinhos para encerrar nosso programa. Eu queria ver se tem alguma coisa em relação ao manual que vocês podem complementar ou alguma mensagem que vocês queiram deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu queria dizer que a dupla evolutiva ela é construída, né? Ela não é encontrada assim na mágica, né? Então, assim, primeiro a pessoa precisa ter intenção de ter esse tipo de relacionamento, né? Ela fala, eu quero isso para mim, eu quero que eu acho que esse relacionamento faz sentido na minha vida. E aí a pessoa ela vai se relacionar com alguém que também queira, né? Porque precisa ter um complemento e começar a ir superando as dificuldades que aparecem, estudar o que é a dupla evolutiva, ler o manual, ler os verbetes que tem sobre o assunto, conversar com outras pessoas, quais são as dificuldades, e fazer consciência terapia, o que for preciso para que ela supere as próprias dificuldades pessoais, né? Por exemplo, a confiança. Se às vezes a pessoa não confia em ninguém, aí o problema não é da dupla dela, né? Então ela tem que superar isso. E aí é um passo a passo, né? A dupla de um ano, de uma dupla evolutiva que tem 1 ano de convivência, é um nível. Uma dupla evolutiva que tem 10 anos de convivência, ela precisa estar melhor. Senão aquilo não é dupla. Né? Se aquilo não evoluiu, se aquele relacionamento não melhorou, se os dois não melhoraram, tem alguma coisa errada. Então é uma construção contínua, que não acaba nunca, né? Só quando dessomar. Eu vejo, só complementando aí que a Roberta está colocando, que a dupla, vamos dizer assim, é como vocês, né? Você vem para a vida humana, você tem aí 8 bilhões de consciências respirando nesse planeta, você vai escolher alguém para fazer essa caminhada da vida com você. Então, eu vejo que tem duas condições que são fundamentais, né? Primeiro é da onde que a gente parte. E aí, aonde a gente parte, tem que ter um alinhamento de valores, de princípios cosmoéticos, né? E para onde que a gente quer ir. Que aí são os nossos objetivos. O que que a pessoa quer da vida? O que que você quer dessa vida? O que que você quer fazer? Porque tem pessoas que às vezes têm muita afinidade, mas um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então, quando você consegue alinhar princípios e querem caminhar para a mesma direção, eu acho que são fatores fundamentais. Tem muita gente com muita afinidade, mas tem interesses divergentes. Então, se você tem princípios que se alinham e tem objetivos que vão na mesma direção, o resto né, todo o caminho tem, né, suas pedras no caminho, tem suas montanhas, tem seus vales, tem as suas... E aí, mas eu acho que tem que ter isso. As pessoas têm que saber para onde que elas querem, porque senão elas se perdem. A dificuldade que às vezes ela é momentânea do contexto, né? As pessoas não têm desenvolver isso. Então, aonde você quer chegar? Então, se você souber para onde você está indo e quais os princípios que norteiam isso, eu acho que fica mais simples fazer essa construção, né? As pessoas têm que saber o que elas querem, para onde que elas vão. Muito bem, nós estivemos então aqui hoje conversando com a Cláudia, ou com a Roberta, poxa vida, Cláudia Garcia. Em outras vidas podia ser Cláudio e Roberto, né? Aí, tá vendo? O sinergismo já está tão grande entre vocês. Já trocam os nomes. Gente, olha, muitíssimo obrigada pela participação de vocês hoje aqui no programa Entre Livros, né? Muitíssimo obrigada. Você também estiveram aí, né? Vocês que estiveram aí nos acompanhando. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau. Então. Agradeço, Rose, a oportunidade. Um abraço. Obrigado a todos pela oportunidade aí. Sucesso aí no desenvolvimento das duplas evolutivas. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.